Oi pessoal, no vídeo que eu mandei semana passada, um monte de gente respondeu, achando super engraçada a questão do uso da letra H aqui em Portugal, que é bem diferente quando eles vão usar nas palavras em inglês, inclusive nas marcas. Muita gente não sabia disso e foi super bom assim o retorno. Acabei conseguindo matar a saudade de um monte de amigo que mandou mensagem no WhatsApp, mandou recadinho, comentando e tal. E aí acabei conseguindo conversar com um monte de amigos de quem eu tava morrendo de saudade. E aí eu resolvi fazer um segundo vídeo falando também sobre essas diferenças da língua. Porque é a parte que a gente mais sente o impacto quando vem aqui, porque a gente sente isso todos os dias. É uma situação que acontece com muita frequência com a gente, né? A gente chegar no supermercado, não saber como pedir determinado produto, enfim. Eu separei até fiz uma listinha aqui de algumas palavras que eles usam de formas diferentes da gente, que causam uma série de confusões. Quando a gente está no Brasil, a gente sempre vê as pessoas falando, porque bicha é fila, não sei o quê, mas eu sinceramente nunca vi ninguém chamar fila de bicha aqui. Pode ser que eu não tenha reparado, mas eu realmente nunca vi. Eles até usam várias expressões que eu acho que originalmente eram expressões até mais brasileiras, porque a quantidade de brasileiro morando aqui é muito grande, então essa troca cultural está muito presente. Se você estiver aqui em Portugal e ligar o rádio, você só vai ouvir praticamente música brasileira e música americana. Então a gente ouve aqui, se ligar o rádio aqui é o tempo todo, Anitta, Seu Jorge, Ludmilla, muitas bandas do Brasil, enfim. Um dia eu estava no supermercado fazendo compras e quando eu cheguei no caixa, o sistema de som do mercado estava tocando música sertaneja, enfim. A troca cultural é muito grande, então eles estão muito habituados com o nosso jeito de falar, com as nossas expressões. É até mais fácil para eles compreenderem o que a gente fala do que pra gente compreender determinadas expressões que eles usam. Eu anotei algumas coisas aqui que costumam dar um pouquinho de confusão. Por exemplo, aqui durex é camisinha. Então, se você pedir um durex, vão te dar uma camisinha. Aqui, o que a gente no Brasil chama de durex, eles chamam de fita cola. Outra coisa que é engraçada aqui, rapariga. No Brasil a gente usa essa palavra com uma conotação muito negativa, assim, né? Uma coisa meio como até um xingamento, dependendo da situação. E principalmente no Nordeste, quando você fala rapariga, até o jeito que você fala, assim, normalmente é uma coisa pejorativa. Aqui não, aqui é uma mulher jovem, então é uma jovem, sei lá, uma estudante universitária, enfim, é chamada de rapariga. E quando a mulher é menor, é bem pequena, tipo uma criança, eles chamam de miúda. Então, rapariga não é um xingamento, não tem esse sentido. E miúda são as crianças menores. Uma outra palavra outras palavras que a gente confunde muito são as palavras ligadas ao banheiro. Porque banheiro aqui é casa de banho, o vaso sanitário ou a privada, né, dependendo da região do Brasil que você tá, você escuta, você fala de um jeito. Eles chamam aqui de sanita. O que a gente chama de descarga, eles chamam de autoclismo. Então, se você vai ao banheiro apertar a descarga depois de usar o vaso sanitário, você vai à casa de banho usar o autoclismo depois de usar a sanita. Então, assim, é bem diferente. Uma palavra que eu vi um dia desses, eu não consegui de jeito nenhum saber o que era. Eu vi numa placa que orientava como jogar o lixo reciclável nas lixeiras. Depois eu vou fazer só um vídeo só sobre isso, sobre a reciclagem aqui em Portugal, que é muito, muito importante, muito relevante. Aí falava esferovite. Gente, que diabo é esferovite? Depois eu pesquisei e fui descobrir que é o que a gente chama de isopor. Então eles chamam de esferovite. Outra coisa que dá muito problema é a questão do rabo e do cu, porque aqui não é palavrão nenhum dos dois, nem tem caráter pejorativo nem negativo, né? Até a primeira vez que as meninas escutaram, mamãe tá falando palavrão, mas não é palavrão aqui. Então, por exemplo, as minhas filhas foram fazer o teste na natação
e a menorzinha não nada, crawl ainda, essas coisas, né? Então, era um teste mais de mergulho, de respiração e tal. E aí o professor falou, coloca o rabo no fundo da piscina. E ela ficou parada assim, né? Aí a irmã mais velha tava dando, Juju, coloca o bumbum no chão da piscina. Então assim, aqui eles usam rabo sem problema nenhum e usam também muito cu, realmente. Não tem nenhum problema falar isso aqui, não é palavrão. Sobre a letra H eu já falei, né, que eles não pronunciam H, mesmo que a palavra seja uma palavra de origem da língua inglesa. O gerúndio aqui praticamente não existe, então eles não falam eu estou gostando desse apartamento, eles falam eu estou a gostar, eu não estou comendo, eu estou a comer. Então eles não usam o gerúndio, é muito raro eles usarem, eles entendem o que a gente fala, mas eles não utilizam. Então teve um dia que a gente estava no Burger King e as meninas estavam brincando com uma criança da idade delas e elas estavam falando alguma coisa e estavam usando muito o gerúndio, assim, várias vezes na frase. Porque a gente estava brincando, a gente veio do Brasil, a gente está morando não sei aonde. E aí a menina falou assim, vocês falam tão engraçado. Porque é uma criança, a criança não entende essas diferenças, mas percebe que é diferente o jeito de falar. E realmente para eles o gerúndio praticamente não existe. Eles entendem quando a gente fala, mas eles não utilizam. Uma outra coisa que eu anotei aqui é sobre falar que vai fazer um bico. No Brasil, a gente fala, não estou trabalhando, vou fazer um bico, vou fazer como se fosse um trabalho de freelancer, né? Então, a gente fala isso com muita frequência e aqui a gente não pode dizer isso, porque aqui fazer um bico é uma coisa sexual, vocês procuram aí pra esse vídeo não ficar impróprio para as crianças, mas não pode falar na frente de criança, fazer bico, e não pode falar assim alto nos lugares porque é uma coisa bem sexual. Então, assim, de forma geral, a linguagem, o vocabulário e tal é compreensível, mas tem algumas palavras que a gente realmente não entende, tem que pesquisar. E só que a forma de falar a gente vai se habituando. Então, o ritmo da frase, isso a gente se habitua com mais facilidade. Só o vocabulário realmente que a gente demora um pouquinho para se habituar, para entender essas palavras, mas nada que uma pergunta não resolva, porque muitas vezes eles até sabem como é aquilo em português do Brasil, vamos dizer assim, português brasileiro, né? Então é uma questão só de costume mesmo. Lembrei, acabei de chegar do supermercado, lembrei de uma outra questão. Os cortes de carne aqui são muito diferentes os nomes, nem todos, mas alguns nomes eles não utilizam. Então, por exemplo, eu não sei vocês, mas no Brasil, quando eu ia comprar carne moída, eu sempre pedia patinho, que é uma carne magra, uma carne saborosa, né, e uma carne de boa qualidade. E eu cheguei no mercado agora, normalmente aqui eu compro carne no açougue, só que o açougue que eu costumo ir não estava aberto, enfim, eu fui no supermercado. E aí, eu não sabia, esse açougue que eu costumo ir, ele é de brasileiros, então eu falo tudo normalmente, eles entendem. Só que no mercado eu perguntei pro rapaz, falei assim, eu não sei como chama aqui, eu queria meio quilo de patinho moído, não sei o que é. Falei, é uma carne assim, ele é o acém? Eu falei, não, é uma carne melhor do que o acém. Ele, deve ser o redondo. Bom, eu não sei se o patinho é o redondo, eu sei que eu comprei meio quilo de redondo e hoje à noite o Pedro vai fazer e eu conto pra vocês se patinho é redondo ou não é, tá bom? Então é isso, gente, por enquanto tem essas palavras aí pra vocês darem umas risadas e à medida que a gente for tendo mais episódios de problemas de vocabulário, eu volto a falar sobre isso com vocês. Tô morrendo de saudade de todo mundo. Um beijo.